Meus irmãos, meus amigos, estamos falando sobre Neemias, os grandes feitos dos servos de Deus, e hoje eu quero ler o verso de número 11, e como subtema, orou antes de ir. Devemos orar antes de fazer, antes de realizar, antes de pensar, devemos estar em oração. Capítulo 1 de Neemias, verso de número 11, diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então era eu copeiro do rei. Nós vamos ver várias passagens, né? Ele sempre orando aqui antes da situação. Mas o que nós aprendemos, irmãos, com os servos de Deus e os seus grandes feitos? Eles oravam antes de ir. Eles oravam antes de fazer. Você viu Davi? Ele orou antes de projetar. Irmãos, hoje nós temos um templo aqui na Igreja Batista Bíblica Salém. Eu também sou formado em desenho e eu desenhei esse prédio. E perguntava a Deus, como seria o prédio? Como seria o santuário, Deus? E o prédio anexo? E ali eu fui desenhando. E chegou onde nós estamos hoje. Claro que eu não tenho formação na área arquitetônica, e aí precisamos de profissionais dessa área para corrigir aquilo que a exigência nessa área, né, da prefeitura e do governo sobre a área arquitetônica. Mas foram poucas as mudanças. O projeto que desenhamos, a maquete que fizemos, permanece. Então, é preciso orar antes. Estamos começando o ano 2025. Apresentar a Deus nossos projetos. Hoje nós temos um culto matutino no sábado. Hoje não, nós temos o culto matutino há muitos anos, acho que desde a fundação da igreja. Pelo menos desde quando eu cheguei, existe o culto matutino, já há 23 anos como pastor. E quase 30 anos aqui na Bahia. Então já tinha o culto matutino, liderei o culto matutino antes de ser pastor, já liderava os cultos matutinos. Tem um culto nas quartas-feiras de oração, das 8 às 10, um grupo de mulheres que vem para a igreja orar. Tem um culto de oração na Escola Bíblica Dominical antes da IBD, no domingo pela manhã. Aqueles que não podem vir na semana, no sábado, vem no domingo pela manhã e ora antes da EBD. Tem uma semana de oração na semana que nós temos a Assembleia. E ainda temos agora o nosso relógio de oração, que cada hora do dia tem um servo de Deus orando. Ele não está orando a hora inteira. Se o servo pode, amém. Mas entre meio-dia e 1 hora tem alguém orando. Entre 1 e 2 tem alguém orando. Entre 2 e 3 tem alguém orando. Entre 4 e 5 e assim por diante. Entre 1 da manhã e 2 da manhã tem alguém orando. Entre 2 da manhã e 3 da manhã tem alguém orando. E assim por diante. O relógio de oração 24 horas tem alguém intercedendo pela igreja, pelos projetos, pelas ações, tudo que nós temos que fazer ainda, algo grande que ainda sonhamos almejar e alcançar, estamos aí em oração. Neemias orava antes de ir. Devemos orarmos, todos os crentes, todos aqueles tementes a Deus, antes de sair para o trabalho de manhã, você deve orar. Você precisa da proteção de Deus, você precisa clamar a Deus, você precisa se apresentar a Deus. E aí o dia, com certeza, será bem diferente. Nós precisamos orar antes de ler a Bíblia. Senhor, tem de misericórdia, me ajuda, me esvazia do meu conhecimento e me dê a sabedoria divina. É preciso orar antes de ler a Bíblia. É preciso orar, irmãos, antes de comprar algo. Porque o diabo pode colocar no caminho uma vontade humana e pode acontecer que você acabe escolhendo algo da vontade do maligno do que da vontade de Deus. Então é preciso orar. É preciso orarmos para adquirir um bem, um patrimônio na nossa vida, uma casa, um carro e etc. É preciso orar. Deus vai dar no tempo certo, e o que Deus quer é o perfeito, então é preciso orar. Irmãos, é preciso orar para o namoro. Jovens da igreja, eu sempre ensino na igreja, pense na oração mais rápida que eu já vi daqui na face da terra, a oração do namoro. Os jovens começam a orar e dizem: pastor, queremos conversar com o senhor. Diga, estamos orando, já estamos namorando. Falei, Deus já respondeu já. Pense numa oração rápida que é a oração do namoro. Mas
Uma pequena brincadeira para ilustrar, irmãos, mas é necessário orar. Sem oração não dá certo. Depois da salvação, uma das escolhas mais importantes da vida é aquela pessoa que vai viver o resto da sua vida contigo ao lado, aqui nesta terra. Então imagina, é preciso orar nessa escolha do namoro. E para chegar no altar, o casamento, irmão, já começou com oração lá atrás, é preciso mais oração ainda, porque agora vai se consumar. E se consumou, é para sempre. Então é preciso orar. É preciso orarmos pelo emprego. Deus me deu emprego, mas me deu emprego, Senhor, que não venha atrapalhar a tua obra. É preciso orar. É preciso orar pelaquela formação que você pretende, que você almeja. É preciso orar. Então, como Neemias fez aqui, se eu continuar, vai longe, não vou parar. Neemias orou antes de ir. Nós vamos ver no capítulo 2 das próximas que ele vai repetir isso. Ele vai orar novamente quando o rei fala com ele o que pedes, que queres, e ele vai orar. É preciso orar antes de ir. Nós não podemos tomar a decisão de ir sem oração. Então, oração em primeiro lugar. Você já orou hoje? Você já pediu por este ano? Você já pediu por esse mês? Você já pediu pela sua vida? Pela vida do seu pastor, da sua igreja? Pela vida dos seus irmãos, dos seus familiares? Pela salvação dos seus familiares? Se não fez, faça. E com certeza Deus irá abençoar sua vida. Ore antes de ir. Faça igual a Neemias. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Desperta-nos, ó Deus. A oração eficaz, ó Deus, e o orar antes de ir. Fala aos nossos corações, Senhor. Precisamos muito de Ti. Obrigado, Deus. Que estas mensagens venham chegar até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.